Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho na presença do Senhor. Muito obrigado, pastor, pela honra de ministrar para vocês, compartilhar uma palavra do Senhor. Essa palavra mudou a minha vida. A palavra de Deus tem poder. A primeira vez que eu encontrei o povo da fé, da palavra da fé, na cidade de Oxford, muito obrigado, na cidade de Oxford, no Reino Unido, entrei numa igreja pentecostal, independente, um povo, jovens, falando da palavra. Eles acabaram de voltar de uma conferência com o ministério do Kenneth Copeland. Uma semana inteira, segunda a sábado, de manhã, durante a tarde, à noite, a palavra. A palavra. E eles voltaram dessa conferência e a conversa deles, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E eu estava escutando essa conversa e pensando, qual palavra é essa? Pelo contexto, eu estou entendendo, eles estão falando da Bíblia. Mas ninguém na minha vida falou da Bíblia desse jeito. Como uma coisa viva. Que isso? Qual palavra é essa? Eu fiquei curioso. E graças a Deus, eu comecei a entender o poder dessa palavra para transformar vidas. Já 6 anos e meio andando com o Senhor, mas muito fraco, por falta de ensinamento. Que privilégio que temos. Tendo uma igreja assim, ensinando, pregando a palavra de Deus. As opiniões dos homens não, a palavra de Deus, que transmite vida. Aconteceu na minha vida, em 6 meses, através da palavra, outra mente, outra alma, emoções transformadas, em vez de pensamentos de suicídio, esperança e alegria. Graças a Deus pela palavra. Essa palavra tem poder. Vamos abrir então. Falando dessa palavra, deu desejo de abrir a palavra, né? Não sei vocês, mas essa palavra faz toda a diferença em nossas vidas. E vamos para o livro de Romanos, Romanos 12. Romanos 12, um capítulo tão cheio de ajuda, de conselhos. Ele começa no versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, versículo 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 versículos cheios de poder. E Paulo está falando com muita seriedade, né? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está falando uma coisa bem séria. Ele está dizendo, depois de um capítulo falando sobre Israel, sobre as promessas de Deus, que Deus não abriu mão do seu povo, graças a Deus, né? Graças a Deus, que as promessas que Ele fez para o povo de Israel, Ele vai cumprir.
E vamos ver, os profetas profetizaram sobre o futuro do povo de Israel, sobre um futuro que ainda está acontecendo diante dos nossos olhos. 1948, uma nação nasceu de novo, depois de quase 2000 anos, um milagre. A carne, a força do braço humano não conseguiu uma coisa assim, Deus fez. Cumprindo a profecia. 1967, Jerusalém voltando para o domínio do povo judeu. Exatamente o que Jesus profetizou em Lucas 21. Nosso Deus ainda está e vai cumprir as promessas para o seu povo Israel. Ele não abandonou. Ele não abandonou o povo dele. Graças a Deus. Porque o Senhor, abandonando as promessas dele para o povo de Israel, a gente vai pensar o que sobre as promessas que ele fez para nós? A gente vai confiar nele? Não. Mas ele é fiel. E continua fiel ao seu povo Israel. E para a gente também. Ele cuida de nós. Glória a Deus. Aquela palavra, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não muda. Ele não muda a mente dele, os pensamentos dele. Ele chamou Israel com propósito. E Paulo está dizendo, olha, nesse momento eles não estão vendo o Messias, mas o dia está chegando. Ele vai cumprir as promessas dele. E ele entra nesse capítulo 12 para falar sobre essa nova vida que ele nos deu. Falando de um sacrifício vivo. E podemos fazer das nossas vidas esse sacrifício vivo, apresentando o nosso corpo, levantando as nossas mãos diariamente, fazendo algo com o nosso corpo. Um sacrifício vivo, colocando o nosso corpo em movimento. Eu quero o título dessa mensagem, Moléculas em Movimento. Moléculas em movimento. E Paulo fala muito nesse capítulo sobre moléculas em movimento. Hoje em dia existe uma inércia na sociedade, uma passividade enorme, que ainda quer vencer a igreja também. Mas vamos resistir, vamos superar, vamos rejeitar essa inércia. Eu não estou falando dessa igreja, né? Mas viajando, dá para ver, anos atrás, no início da minha igreja local em Oxford, 1991, quando os dinossauros andavam na terra, era da fita cassete, gente. Quem lembra da fita cassete? Tem dinossauro nesse lugar, amém, glória a Deus. Mas, eu estou lembrando daquela época, às vezes, como líder do louvor, parece que no culto eu estava carregando a igreja inteira para o trono de Deus, né? Por causa do tamanho da passividade, esperando que o grupo de louvor, a equipe de louvor vai fazer tudo. E o povo, vocês não, tá bom. Eu estou falando dos britânicos, tá bom.
mas esperando que a equipe de louvor vai fazer todo o trabalho para nos carregar, para nos inspirar, até cantando para a gente, né? No nosso lugar. Não pode ser assim, não. Vamos colocar as moléculas em movimento. Amém. Moléculas? Sim, meu corpo. Meu corpo. Tem muitos, né? Mas vamos colocar em movimento as moléculas. E ele fala assim, falando sobre essa postura, apresentando o nosso corpo. Isso não é somente uma coisa que a gente vai fazer uma vez, pelo resto da vida. É algo diariamente. Diariamente, vamos apresentar o nosso corpo ao Senhor. O Smith Wigglesworth, um grande homem de Deus, eu falo dele não somente porque ele, como um britânico, eu estou usando o exemplo de um britânico, né? O Smith Wigglesworth, até com 80 anos de idade, a primeira coisa que ele fez, saindo da cama de manhã, ele dançava por 10 minutos, regozijando, se alegrando no Senhor. Às vezes a gente pensa, Smith Wigglesworth, 23 pessoas ressuscitadas da morte no ministério dele. 23. 2 times de futebol, né? E um técnico também. Né? 23 pessoas ressuscitadas da morte. E o povo pensava, uau, que poder é esse? Vem de onde? Vem do dom. Vem do dom. Vem da dança. Diariamente, colocando as moléculas em movimento. Todos os dias. Uma dança, se alegrando, 80, 81, 82 anos de idade, e com força, por quê? Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Glória a Deus. Mas existe uma onda no mundo para paralisar a igreja. Paralisar o movimento dessas moléculas, porque Satanás tem medo das nossas moléculas em movimento. Ele tem medo de nós. Às vezes dá para cheirar, perceber o medo dele. E por isso ele quer paralisar a igreja. Ele quer parar o movimento da igreja. Mas vamos resistir, vamos ver versículo 2. E não vos conformeis com este século. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está mandando rebeldia na igreja. Vocês pararam para pensar sobre esse versículo? Não conformeis com este século. O que ele está dizendo? Seja rebeldes. Amém? Precisamos ter essa rebeldia santa contra essa onda do mundo, essa inércia que quer. Você está bem? Que isso? Que isso? Que isso? Tanta gente. Estou cansado. Tão cansado. Tão cansado. Tão cansado. Porque parece que o ritmo das nossas vidas acelerou tanto nesses últimos anos. Tudo.
E tantas invenções chegando para nos poupar de trabalho e nos livrar para ter mais tempo. Mas em vez disso, nos escravizando. E a gente, amém, com menos tempo. E mais, chegou uma mensagem. Na época, ainda falando da era dos dinossauros, né? A mensagem chegou no correio. Às vezes, uma vez por dia, né? Alguém chegando em casa e colocando a mensagem. Mas chegou o telefone, né? E agora a mensagem talvez vai chegar assim. Agora tá pim, 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 pim. Cada 5 segundos. Ei, tem que prestar atenção. Ei, tem que responder agora. Ei. E finalmente. Deus tem uma vida assim para a gente? Creio que não. Não, Ele tem uma vida melhor para a gente, uma nova vida. Uma vida de paz, de refrigério. Amém. Mas para ter acesso a essa vida, sejam rebeldes contra o espírito da era, do século, chegando para nos paralisar, para nos parar. Não vamos colocar as moléculas em movimento. E vamos resistir a essa onda. E vamos renovar a nossa mente. Sendo transformados, vamos renovar a nossa mente e entender a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele vai continuando falando dos dons de Deus, vários dons que o Senhor deu para as pessoas. E versículo 9, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O amor, seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E agora eu quero chegar em versículo 11, um versículo maravilhoso, um versículo cheio de poder, de conselho. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E versículo 12, que tem muito a ver com versículo 11. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Glória a Deus. E vamos pensar um pouquinho sobre essas palavras. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. O que significa sede fervorosos de espírito? A palavra no grego, zeontes, nesse versículo, zeontes, fala de um bom britânico vai falar agora de uma coisa. Você vai ver, isso vai me animar. Eu vou falar, zeontes, fala de uma chaleira fervendo a água. Para fazer um chazinho, gente. Chá da tarde. Na verdade, não vivemos embaixo da lei. Não é somente durante a tarde. Pode ser em qualquer hora. Vivemos na graça de Deus. E por isso, é não somente 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Pode ser em qualquer momento, um bom chazinho.
uma coisa que eu lamento muito nesse país. Essa lavagem cerebral do povo sobre o chá, né? Porque a associação do povo, o povo brasileiro, escutando a palavra chá, pensa doença. Que coisa triste, que coisa triste, que coisa triste. Quer um chá? Não sou doente, não. Porque chá de boldo, chá de boldo. Oh. Faz bem. Mas que sabor ruim. Amém. Mas sejam fervorosos. Aquela palavra fala do trabalho do fogo para acelerar as moléculas da água, colocando as moléculas da água em movimento. Fazendo um bom chazinho. Claro, vamos entender. Existe micro-ondas. Entendo. Mas a melhor forma de ferver a água leva mais tempo. Precisamos de paciência. Mas vamos esperar, vamos colocar. Vamos colocar. É a água. E a gente vai olhar. Vendo a água. Nenhum movimento, mas daqui a pouco. Algo está acontecendo. Às vezes, vamos pensar. Usando essa figura para as nossas vidas. Às vezes a gente ora em línguas, né? Colocando as moléculas em movimento. Para esquentar a água. Rios de águas vivas dentro de nós. E a gente ora só um pouquinho. Colocando no fogo, né? 10 segundos. E a gente não está vendo muito movimento nas moléculas. Então, essa coisa de orar em línguas, não está. Está fazendo o quê? Tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança. E depende da temperatura da água no início. Pegou? Quando a água completamente quase congelada, leva mais tempo, né? Mas quando a água já tem uma temperatura, leva menos tempo. Amém. Para vencer essa inércia e colocar as moléculas em movimento. Eu vejo muitas vezes como o avião. Quem já viajou de avião? Algumas pessoas, às vezes, o avião para decolar leva um tempo, né? A mesma coisa orando em línguas. Fervorosos de espírito. Um jeito de nos tornar mais fervorosos de espírito. Oração em línguas. No dia de Pentecostes chegou um fogo. Aquele fogo não foi embora, não. Ainda o Espírito Santo quer colocar dentro de nós um fogo que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer no dia a dia.
Mas precisamos colaborar com ele e precisamos colocar as moléculas em movimento. Vamos esquentar a água. Vamos deixar a chaleira borbulhar e ferver, em vez daquela... É como um avião saindo do portão no aeroporto, né? No início está retrocedendo, avançando, nem está voando no chão e retrocedendo. Mas às vezes parece nas nossas orações, no início do dia, durante o dia, parece assim: eu quero decolagem, mas eu estou retrocedendo. Vamos perseverar, vamos para a pista. Vamos para a pista, vamos perseverar um pouquinho. Pouco a pouco a água está fervendo. Chegando na pista, é agora. Mas sobre bicodia, mas vamos perseverar, porque sobre bicodia é barabacua, arabacaçabra, bochiberebe, lobarabrio, amaramaneme surire, sobre a barriado, e la labaria, sobre a la yede. E a água está fervendo. Mas às vezes a gente para na pista e volta para o aeroporto, né? Vamos colocar as moléculas em movimento. Vamos dar mais tempo, vamos perseverar. Numa geração que quer tudo assim, tudo assim, tudo assim. As coisas de Deus são diferentes. Amém. Temos paciência, perseverança. Ele fala aqui, perseverantes na oração, fim do versículo 12. Mas fervorosos de espírito. Isso fala para a gente sobre um fogo, um fervor. Às vezes estamos esperando do Senhor um fogo descendo do céu. Mas eu vejo uma coisa, que o fogo que desce do céu vem como resposta ao nosso fogo. Elias, o profeta, naquele confronto com os falsos profetas, ele falou: o Deus que responde com fogo. Mas ele responde com fogo? Ele está respondendo a quê? Ao fogo de Elias. Elias, com tanto fogo, com tanta intensidade, colocando as moléculas em movimento, ele, naquele fervor de espírito, ele atraiu do céu o fogo de Deus. No avivamento, na rua Azusa, os maiores milagres aconteceram quando eles estavam louvando ao Senhor com intensidade. E o que aconteceu? Muitas vezes durante o avivamento da rua Azusa, os vizinhos estavam chamando os bombeiros, porque eles estavam vendo chamas saindo do teto do prédio. Amém. Mas aconteceu várias vezes que o fogo que estava subindo, não somente estava subindo, um fogo descendo também. E os maiores milagres, pessoas sem braço e o braço cresce.
esse tipo de milagre aconteceu porque eles colocaram as moléculas em movimento, uma intensidade de oração, de louvor, de expectativa em Deus, um fogo saindo do povo de Deus, e o Senhor respondeu com fogo, fervorosos de espírito, vencendo a inércia desse mundo, que sempre vai paralisar a igreja. Senta, o pastor vai fazer, a equipe de louvor vai fazer, outras pessoas vão fazer, a gente só vai receber. Funciona assim? Não. Precisamos colocar as moléculas em movimento. Interessante, ele fala sobre serviço. Servindo ao Senhor, a próxima palavra, servindo ao Senhor. E realmente só podemos servir ao Senhor sendo fervorosos. Na nossa própria força, não conseguimos servir ao Senhor. Mas na força do Senhor, conseguimos. Fervorosos de espírito, não somente de corpo, de alma, as emoções, de vontade. Não. Mas fervorosos de espírito, um fervor que flui do nosso espírito. Um fervor abrindo a torneira e deixando algo fluir do nosso interior. E vamos ver a conexão. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. E nesses últimos minutos eu quero falar um pouquinho sobre a importância de alegria. Queremos andar num fervor maior, precisamos. A era, o século está pedindo da igreja uma intensidade maior. Por quê? Porque o ambiente, a atmosfera, a cultura está se tornando mais e mais agressiva contra a igreja. Se a gente não se posiciona com intensidade, com fervor, a gente vai ter problemas. Precisamos colocar as moléculas em movimento. Mas como? Como? Regozijai-vos na esperança. Essa palavra sobre alegria. Esse assunto mexe muito comigo, porque eu passei anos, uma parte da meus primeiros anos como cristão, lutando contra depressão e até pensamentos de suicídio. E aparentemente a minha vida perfeita. Fazendo a faculdade de Oxford, a vida tudo sem falta de dinheiro, uma família em casa boa. Nesse dia dos pais, eu penso muito sobre o meu pai, o aniversário dele dia 1º de agosto, ele nasceu em 1912. Então dá para entender que ele já partiu para a glória. Ele partiu com 96 anos de idade para o céu. Eu agradeço muito ao Senhor pelo meu pai, um exemplo de um pai para mim. Que privilégio. Então, por que essa depressão? Por que pensamentos de suicídio? Porque o inimigo chega para esmagar o novo convertido, esmagar a pessoa, para destruir, para distorcer a minha imagem de Deus na humanidade. O Senhor nos criou em Cristo para felicidade e alegria.
Amém. Não é uma coisa de personalidade, não é uma coisa de cultura. O povo brasileiro, povo feliz. Não, vem do Espírito. Existe uma diferença entre felicidade e alegria. Felicidade, eu vejo felicidade. Adriana toma café, viu? Então, por isso eu sei sobre essas coisas. Eu não tomo. É contra a minha religião, mas... Amém. Mas você paga uma fortuna para comprar cappuccino. Cappuccino chega com espuma. E pouco café, né? Depende do lugar, né? Mas às vezes a gente está gastando uma fortuna comprando espuma. Eu vejo felicidade como espuma no cappuccino. Que acabou. Felicidade foi embora. Mas alegria faz parte do fruto do Espírito. A alegria é um Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é o Espírito de alegria. E precisamos colocar as moléculas em movimento diariamente. Eu estou pregando para mim e deixando vocês escutar, viu? Porque chega o momento, aquele momento, principalmente dirigindo no trânsito, aqui no Brasil. Vamos ver qual tipo de crente você é. Amém? No trânsito. Amém? Às vezes, regozijai-vos na esperança. E voltando para o Reino Unido, eu mudar a marcha, literalmente na minha mente, né? Eu não vou dirigir como eu dirijo no Brasil, porque eu não quero passar muito tempo com a polícia, não. Mas às vezes no trânsito, não acredito. Esse motoqueiro, entendo porque o pastor Bud, o fundador do ministério, o apóstolo Bud Wright, às vezes ele falava assim, né? Motoqueiro vai para o inferno, irmão. Por causa das coisas que ele passou por muitas coisas no trânsito. Motoqueiro, rapaz. Eu entendo plenamente a situação. Mas não vamos deixar o inimigo roubar a nossa alegria. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Sem alegria, sem força. Eu não estou falando de felicidade, de espuma no cappuccino. Foi embora. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma alegria, algo que vem no novo nascimento, que faz parte da minha identidade. Quem sou eu? A nova criatura. Não tem nova criatura infeliz, triste, com cara de jumento, não. Chupando limão, gargalhando com vinagre. A nova criatura, alegre. Quando eu descobri, eu estava clamando por tanto tempo, Senhor, cadê a alegria nessa vida de crente? Cadê a alegria? Cadê a alegria? Nem entendendo que a alegria já. Eu recebi já. No novo nascimento.
De acordo com Isaías 61, Jesus trocou as minhas tristezas e me deu óleo de alegria. De acordo com Isaías 61, vamos ler rapidinho, vamos ver. Diz assim: e a pôr sobre os que, versículo 3, 61, 3, os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Jesus na cruz de Calvário trocou a minha tristeza, a sua tristeza. Tristeza não faz parte da nossa vida, mas perdendo uma pessoa querida, entendo, existe luto por um tempo, um momento. Isso é normal, entendemos, mas até no luto existe uma alegria, uma certeza do Senhor, tudo vai bem. Tudo vai bem, nada vai roubar a nossa alegria de nós. Não vamos deixar o inimigo roubar a nossa alegria. Porque Jesus conquistou essa alegria na cruz. Na cruz, Ele trocou esse câmbio que Ele fez. E vestes de louvor. O que eu passei anos sem esse entendimento. De manhã eu vou ficar diante da guarda-roupa, né? Esperando vestes, roupa, pular da guarda-roupa em eu preciso colocar as moléculas em movimento. Eu preciso pegar vestes de louvor e me vestir. Como Smith Wigglesworth, dançando com 80 anos de idade, colocando o corpo dele em movimento. Vamos colocar a nossa boca em movimento. Vamos colocar nosso corpo em movimento. E vamos regozijar na esperança. Qual tipo de esperança? Que tudo vai bem hoje. Por quê? Porque Jesus já conquistou uma nova vida para mim, uma vida melhor, uma vida de alegria. Sejam fervorosos de espírito, regozijai-vos. A alegria tem muito a ver com fervor. O fervor do Espírito, o que flui do nosso Espírito, um fogo santo, águas, rios de águas vivas, fluindo do nosso interior. Fluem como? Muitas vezes através dos nossos louvores. A adoração. Graças a Deus, hoje em dia temos tantas pessoas ungidas gravando canções. Mas vamos ter cuidado que a gente não deixe outras pessoas cantar para a gente. Estamos assistindo, ouvindo, escutando, mas a gente está cantando também. Isso é tão importante, tão importante. E às vezes, eu não estou dizendo, eu escuto louvor também. Eu não estou dizendo, é proibido. Não, eu estou dizendo, vamos tomar cuidado. Porque existe uma inércia que chega, que alguém, Spotify, playlist, algo vai cantar e vai me carregar. Mas quando você não tem bateria no celular, quem vai colocar as moléculas em movimento? Sou eu. Às vezes o louvor funciona como
muleta para a gente, né? Bengala, né? A gente dependendo dos outros para nos levar para o trono. Vamos praticar mais, gente. Um fervor do Espírito no serviço do Senhor. O melhor jeito de servir ao Senhor, louvor e adoração. Na verdade, todo o nosso serviço vem daquele lugar ministrando a Ele. Daquele lugar vai fluir o nosso ministério. Glória a Deus. Mas precisamos ter muito cuidado. Que a gente não perde a habilidade, eu vou falar assim, de nos inspirar no Senhor. Davi, 1 Samuel capítulo 30, num momento muito terrível, todo mundo pensando em apedrejar ele. E ele se encorajou no Senhor. Fervor do Espírito, de Espírito. Fazendo o quê? Colocando as moléculas em movimento. E lembrando das promessas do Senhor, lembrando da fidelidade do Senhor. Mas abrindo a boca dele. Abrindo a boca dele. Vamos ter muito cuidado com passividade. E vamos colocar as moléculas em movimento. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela tua bondade em nossas vidas. O Senhor nos deu uma nova vida. Obrigado, Senhor. Pela cruz de Calvário. Pelo Calvário, o Senhor trocou a minha tristeza e me deu alegria. Óleo de alegria. Nesse momento, eu não vou chamar você, não vou dizer, levanta a mão, mas tem pessoas nesse lugar, lidando com depressão, com pensamentos negativos, e o Senhor está falando com vocês nessa noite. Vamos colocar as moléculas em movimento. O inimigo quer fechar a sua boca, quer te calar, porque ele sabe, quando você começa a falar, louvar ao Senhor, isso vai mudar a atmosfera, vai mudar aquela nuvem que está te perturbando, uma nuvem que parece que está impedindo os raios do sol na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com as suas palavras, coloca em movimento as moléculas e vamos assumir uma postura de rebeldia contra essa depressão, contra esses pensamentos, dizendo: isso não é minha porção, não. A alegria do Senhor é minha força, é a minha força. Eu não aceito depressão, eu não aceito cinzas, eu não aceito tristeza, eu não aceito depressão, pensamentos de suicídio. A alegria do Senhor, a minha porção é. O Senhor me deu na cruz alegria,
Alegria não é somente um sentimento, uma emoção, é uma força do meu espírito. E nesse momento eu estou me vestindo com vestes de louvor. Eu estou recebendo óleo de alegria tocando a tua vida nesse momento. Querido, querida, recebe nesse momento rompimento, libertação dessa opressão do inimigo, depressão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Eu não vi quem levantou a mão como visitante nesse lugar, mas eu quero fazer um apelo nesse momento. Eu estou falando de alegria, uma alegria que pertence a nós através da cruz de Cristo. Mas talvez você nunca passou pela cruz de Cristo, nunca aceitou o que Ele fez no seu lugar na cruz de Calvário, que Ele tomou, levou os teus pecados, tudo que não deu certo na sua vida, Ele levou na cruz. Ele, a doença, a depressão, tudo de acordo com a Bíblia, Ele tomou como substituto em nosso lugar. Tem alguém nesse lugar que nunca recebeu Jesus, a salvação dele? Tem alguém que nunca abriu o coração para começar essa nova vida? Talvez o nome de Jesus para você é somente um nome religioso, alguém que fundou uma religião, mas Jesus é uma pessoa que veio não para começar uma nova religião, mas para abrir uma porta para a humanidade ter relacionamento, ter comunhão com Deus. Jesus, Ele quer te salvar, te tirar dessa vida velha e te dar uma vida nova. Tem alguém nesse lugar? Tem alguém precisando de Jesus? Eu estou falando de colocar moléculas em movimento, e você está pensando, muito diferente tudo isso, mas você está vivendo uma vida parada, uma vida sem movimento. Parece que as coisas não estão fluindo, porque você não tem Jesus. Aconteceu uma coisa com os discípulos. Eles estavam numa tempestade, num barco, uma situação perigosa. E o que aconteceu? Jesus veio andando nas ondas, nas águas. Quando ele entrou no barco, o barco parado chegou na terra. Porque chegando Jesus no teu barco, Ele vai te colocar em movimento. Ele vai fazer uma coisa com a sua vida. Ele vai colocar tudo em ordem. Talvez tenha alguém nesse lugar. Você cresceu na igreja, passou muito tempo na infância, na adolescência, seguindo os caminhos de Jesus, mas aconteceu algumas coisas e você se desviou dos caminhos do Senhor. Tem alguém nesse lugar querendo nessa noite voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Eu não quero presumir que todo mundo crente nesse lugar, todo mundo já pertence ao Senhor, mas talvez tenha alguém precisando do Senhor nessa noite. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, igreja, pela paciência.
Tem alguém? Não tem? Os membros da igreja orando, crendo? Tem não? Vou demorar muito não, mas vou esperar só mais um pouquinho. Eu sei que nesses momentos aconteceu comigo. Nesses momentos existem vários pensamentos. Eu vou ou não, eu vou responder ou não. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então vamos avançar. Eu estava falando, até demonstrando oração em línguas. Tem alguém nesse lugar que nunca recebeu o batismo do Espírito Santo? Com a evidência de orar em outras línguas, rios de águas vivas fluindo do seu interior, Jesus falou. Tem alguém assim? Tem alguém? Eu gerei uma curiosidade em você sobre essa bênção de falar em outras línguas. Alguém? Ninguém? Oh, glória a Deus. Então todo mundo já recebeu o batismo do Espírito Santo. E durante essa semana, então vamos praticar. Vamos colocar as moléculas em movimento. E vamos orar. Vamos orar em línguas, vamos orar em português. E vamos experimentar a alegria do Senhor nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Você pode sentar, querido.